Olha que notícia curiosa essa que nos traz aqui o Fabiano Lana, aqui do Estadão, né? Redução de danos do vexame de Bessias envolve o abandono de Alexandre de Moraes. O Lula decidiu abandonar o Alexandre de Moraes. Agora faz mais sentido para mim essa coisa, tá? Como eu falei, em momento algum fez sentido para mim esse negócio de dizer que o Alexandre de Moraes tinha interferido na queda do Bessias. Nunca fez sentido isso, não tinha lógica nenhuma isso daí, né? Agora faz sentido. É o Lula que mandou os jornalistas falarem esse tipo de coisa, porque o Lula quer abandonar o Alexandre de Moraes. O Lula acha que para ele ter chance na eleição esse ano, ele precisa bater de frente no Alexandre de Moraes, só que o Alexandre de Moraes ainda é visto como amigo dele, então foi uma maneira que ele arrumou de dizer, não estou batendo no Alexandre de Moraes, no Xandão, mas estou batendo porque o Xandão bateu primeiro, o Xandão derrubou o Bessias, a culpa do Xandão que o Bessias perdeu. Eu começo a me perguntar se o Lula não sabia que o Bessias ia perder e botou o Bessias nessa votação para ter desculpa para brigar com o Alexandre de Moraes. Tá muito estranho, cara. Somando isso e mais a viagem do Lula para os Estados Unidos, eu começo a me perguntar se não era esse o plano desde o início. Porque, outra coisa, foi muito rápido que o pessoal começou a falar que a culpa era do Alexandre de Moraes na reprovação do Bessias, o que não faz sentido nenhum. Eu disse para vocês, não tem lógica nenhuma isso. Mas os jornalistas todos disseram que não, que foi o Xandão que bloqueou o Bessias, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Recheio da Fraldinha Eleitoral, do Andy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha como é que faz sentido, né? A gente ficou sabendo que o Alcolumbre avisou 3 vezes o Lula de que se ele botasse o Bessias para a votação, o Bessias iria perder. O Lula sabia que a chance dele ser reprovado era grande, né? O que ele apostou nessa história? Ele apostou justamente que o Bessias ia perder e aí eles iam culpar o Alexandre de Moraes e o Lula ia comprar a briga com o Alexandre de Moraes. O que o Lula queria era abandonar o Alexandre de Moraes. Por que ele queria isso? Primeiro, por causa da promessa do Trump. A gente já falou, o Lula está indo se encontrar com o Trump lá nos Estados Unidos, e todo mundo sabe que o Trump tirou as tarifas aqui do Brasil e tirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes, numa troca que envolveu a negociação com o Lula, e que muito provavelmente envolveu justamente o Lula negociando, ó, você tira tudo que a gente vai entregar para você a cabeça do Alexandre de Moraes, vamos entregar o Alexandre de Moraes para você, né? O Lula tentou fazer isso. Lá no início, quando começou essa coisa toda, eu falei para vocês, né, lá em novembro, dezembro do ano passado, quando começou esse ataque contra o Alexandre de Moraes de vários jornalistas da grande mídia, né, eu falei, não, gente, esse pessoal é jornalista, cara, é ligado ao Lula, pô. É o Lula que tá batendo no Alexandre de Moraes, essa coisa toda. Por que isso? Porque o Lula se encontrou com o Trump falou, olha só, a gente vai continuar fudendo o Brasil completamente, a menos que você resolva o problema Alexandre de Moraes. O Lula fez a mesma promessa que fez o Geisel, na época dos Milico, para o Jimmy Carter, né? O presidente americano também estava revoltado com questão de direitos humanos aqui no Brasil, que o pessoal militar estavam torturando pessoas, eu não sei o que lá, queria botar um monte de sanção no Brasil, ia proibir o Brasil de comprar armas bélicas, né, equipamento bélico, ia fazer um monte de merda com o Brasil. O Jimmy Carter conversou com o Geisel, né, que era o presidente brasileiro, eles se encontraram e aparentemente o Geisel ganhou, né, ele tirou todas as tarifas, tirou todas as coisas. Meses depois, o Geisel assinou a anistia, trouxe os presos políticos todos de volta, botou o Figueiredo já com a função de fazer a transição para a democracia civil, né, para voltar a democracia no Brasil. Ou seja, o Geisel não ganhou, o Geisel perdeu, só que ele perdeu escondido, ele perdeu por baixo dos panos, né? É o que o Lula fez aqui também. O Lula perdeu aquele encontro que teve do Lula com o Trump lá atrás, ele perdeu. Só que o Trump tirou as tarifas do Brasil, tirou a Magnitsky, mas com a promessa de que o Lula iria resolver o caso do Alexandre de Moraes. E agora o Lula está resolvendo o caso do Alexandre, e até correu para ir lá, para encontrar com o Trump, falou, tá vendo, Trumpinho, eu tô fazendo tudo direitinho como a gente combinou de ferrar o Alexandre de Moraes aqui, ó. Redução de danos de vexame de Bessias envolve abandono de Alexandre de Moraes. Não, o Lula queria abandonar o Alexandre de Moraes, ele precisava abandonar o Alexandre de Moraes, né? O governo ainda bate cabeça para diagnosticar as razões da derrota acachapante do Bessias para a vaga do STF. Como admitir que se tratou de uma falha de visão política do Lula é uma constatação constrangedora para aliados e militância, foi preciso criar uma história alternativa. Lula não teria errado. Ocorre
que tenta se emplacar que Messias iria punir os envolvidos no caso Master, e o presidente do Senado, Alcolumbre, e o Alexandre de Moraes resolveram se unir para evitar essa possibilidade. Cara, não tem lógica nenhuma. O Alexandre de Moraes está envolvido no Banco Master também. Por que faria isso? Não tem lógica. O Lula está envolvido no Banco Master também do mesmo jeito, né? E o Messias é amigo do Lula. Ele jamais, por mais que ele seja amigo do André Mendonça, a lealdade política dele é com Lula, cara. Não tem lógica nenhuma, né? Aqui o pessoal admite, ó, é uma hipótese conveniente para servir de consolo aos sentimentos feridos. Porém, não foi a mirabolante atuação de Moraes ao lado de Alcolumbre que garantiu a parada. É o que eu falo, eu não duvido que o Alexandre de Moraes não gostasse do Messias, ele preferia o Pacheco. Mas a essa altura, ele não tinha nem força para interferir nesse negócio, entendeu? Não tinha o que fazer. Tá na cara que não teve interferência do Alexandre de Moraes. Do Alcolumbre teve. Do Alexandre de Moraes não teve. E aí fica a dúvida, como que os jornalistas todos, depois da derrota do Messias, imediatamente começaram a dizer que foi o Alexandre de Moraes que derrubou o Messias, né? Desde antes da explosão do caso Master, as chances do Messias eram reduzidas. O Senado tinha outro nome em mente, o Pacheco, e a sociedade estava atenta à tentativa de Lula, pela terceira vez seguida, de emplacar um nome por critérios de estrita fidelidade pessoal. O presidente almejava mais um defensor dele e do governo na corte, não um guardião da Constituição, o que aconteceu, o que gerou toda a tragédia, tá? Então, isso daqui explica muita coisa, ou seja, a imprensa começou a criticar o Alexandre de Moraes, por quê? Porque o Lula quer bater no Alexandre de Moraes. Eles querem retomar essa briga. E eu acho ótimo pra gente. Porque eu já falei pra vocês, o Lula acha que pode bater no Alexandre de Moraes e continuar com os louros. Não, o Lula batendo no Alexandre de Moraes vai queimar o próprio Lula, vai acabar queimando o próprio Lula no final das contas, tá? E vai acabar liberando o Bolsonaro, liberando todo mundo, porque, evidentemente, no momento que o Alexandre de Moraes cair, meu amigo, não há nenhuma chance das condenações absurdas dele ficarem de pé, né? Então, olha só que coisa, né? Aqui, o próprio Alexandre de Moraes falou aqui, ó, Alexandre de Moraes busca aliados de Lula para dizer que não trabalhou contra Messias. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele não trabalhou contra... Eu falei desde o primeiro momento, não tem lógica nenhuma. O Alexandre de Moraes não teria sentido ele trabalhar contra o Messias. Ele poderia até não gostar do Messias. Ele pode não ter trabalhado a favor do Messias, mas contra não faria sentido. O Messias entrando é mais um cara aliado do Lula. Aliado do Lula é aliado dele também. Ou seja, mais um cara ali que ele consegue controlar no STF. Só tem lado positivo para ele, o Messias, passar nessa sabatina. Então, não faria sentido isso, né? Ou seja, o que a gente sabe agora é que foi de propósito os jornalistas falando que era o Alexandre de Moraes, porque eles querem, o Lula quer justamente retomar essa briga com o Alexandre de Moraes. Agora, olha só esse daqui, ó. Messias conversa com 8 ministros do STF e quer conversa particular com Alexandre de Moraes. Particular, presencial, particular, tá? Jorge Messias conversou com ao menos 8 ministros do STF que o procuraram para prestar solidariedade após a derrota no Senado. Então, segundo a coluna, o AGU recebeu o apoio dos ministros Gilmar Mendes, Zanin, Mendonça, Marques, Fux, Fachin, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Quem que está faltando nessa lista aqui? Tem 2 nomes faltando nessa lista, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Aí tá aqui, ó, apontado como um dos algozes do Messias, eu não acredito nisso, mas aparentemente isso aqui fazia parte do plano do Lula para bater no Alexandre de Moraes, colocar ele como um dos algozes, né? O ministro Alexandre de Moraes também procurou o advogado-geral da União por mensagem de texto e por ligação telefônica, mas não teve resposta. A aliados, Messias disse não guardar mágoas de Moraes, mas ressaltou que a conversa com o ministro para acertar os ponteiros precisará ser pessoalmente só os dois. Então, ele pode acertar os pontos com o Alexandre de Moraes. Vocês repararam quem ficou fora dessa lista toda aqui? O Flávio Dino. O Flávio Dino não tem acerto de conta nenhum. Eu tô falando para vocês, eu falei, quem derrubou o Messias foi o Flávio Dino. O Flávio Dino, talvez não de propósito, tá? Mas o Flávio Dino, quando ele assumiu a segunda vaga do governo Lula, o Lula achava que não ia ter mais nenhuma vaga para indicar. O Flávio Dino achava que não teria esse problema porque o Lula não teria mais nenhuma vaga para indicar. Então, o Flávio Dino começou a bater no Congresso. O Flávio Dino, num dia, ele estava sentado no Senado falando que eu vou trabalhar pelo Senado, fortalecer o Congresso, eu gosto do Congresso, eu gosto de vocês, senadores, e não sei o que lá. Assumiu o STF, uma semana depois estava cortando emenda parlamentar, dizendo que não, porque tem emendas demais, que as emendas estão estranhas, eu não sei o que lá. Começou a atuar politicamente para favorecer o Lula e ferrar o Senado. É lógico que foi isso que matou o Messias. O Messias sabe disso. Ele sabe que quem ferrou com ele nessa história toda não foi o Alexandre de Moraes, não foi nenhum dos ministros. O Alcolumbre ferrou ele, tá? Mas o Alcolumbre sozinho não conseguiria. O Alcolumbre só teve força para fazer isso porque o Flávio Dino preparou o terreno. O Flávio Dino ferrou
com o Bessias e com qualquer indicação do Lula que tenha nesse mandato, exatamente por ter apostado que podia bater no Congresso sem dó, né? Então, essa é a situação. O Moraes não tem nada nessa história, mas está mais do que claro agora que o Lula quer derrubar o Moraes. O Lula quer bater no Moraes com muita força. Até porque se o Lula derrubar o Moraes, ele pode indicar 2 ministros. Ele pode botar o Pacheco e o Bessias. E aí, nessa situação, muito provavelmente o Congresso aprova os dois, tá? O Senado aprova os dois. Eu chego a ficar com vontade de segurar o Alexandre de Moraes esse ano ainda aí, porque vai ser foda, né? Se entrar o Pacheco na história, aprova o resto da galera. Então, é isso que está acontecendo. O Lula queria, de verdade, um pretexto para bater no Alexandre de Moraes. Esse pretexto foi, ele perdeu no Bessias e aí achou que podia usar isso, resolveu usar isso contra o Alexandre de Moraes, ou o pretexto foi, vou sacrificar o Bessias para ter um motivo para brigar com o Alexandre de Moraes? Aí eu já não sei. Eu acho que é o primeiro. Ele queria até aprovar o Bessias, tá? Ele achava que conseguia aprovar o Bessias na base dos 12 bilhões de reais que ele deu para os senadores lá e coisa e tal. Mas no que ele viu que perdeu o Bessias, ele falou, não, vou usar isso para tentar bater no Xandão. Minha saída agora é bater no Xandão e pedir ajuda ao Trump. Vou lá pro Trump. Ô, Trump, tá aqui a cabeça do Xandão, Trump. Vou entregar a cabeça do Xandão aqui, tá tudo certinho. Não me bate mais não, que eu vou bater no Xandão agora, né? Vamos ver se ele vai conseguir, tá? Porque outra coisa que eu digo para vocês é isso. Tem muita gente, até dentro do PT, que gosta do Xandão. E aí, como é que vai ser, como é que vai se resolver essa coisa, né? Se por um lado o Lula pode realmente prejudicar muito o Xandão nessa brincadeira, o Xandão também pode prejudicar o Lula, tá? Isso é um problema que esse pessoal vai vendo aí. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Mas agora ficou claro para mim. A história de dizer que o Alexandre de Moraes quis derrubar o Bessias, isso nunca foi verdadeiro. Todo mundo sabia que era falso isso. É o Lula que quer bater no Alexandre de Moraes e está usando o Bessias como pretexto. E pra gente da direita, isso é ótimo. Bate no Xandão, Lula! Bate no Xandão, Lula! Vamos ver onde é que para esse troço. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.